continuidade então ao nosso vídeo de visão geral sobre sobre as partes dos sistemas hidráulicos. Então, nós vimos que uma injetora é um exemplo clássico de máquina que utiliza os sistemas hidráulicos em diferentes níveis de complexidade. Também vimos a parte ali do vídeo da Índia, né, que utiliza uma injetora hidráulica manual. E aqui nesse próximo slide, nós vemos novamente um desenho mais esquemático, porém representando alguns detalhes que conseguem vincular diretamente a parte hidráulica com os componentes da máquina injetora. Então, eu não vou reproduzir todos os componentes hidráulicos, mas apenas um de cada tipo, um atuador linear, um atuador rotativo, no caso aqui na parte de injeção e na parte de fixação do molde, nós temos a utilização de cilindros hidráulicos, que são os responsáveis pelo movimento linear, e temos aqui um motor hidráulico, que é responsável pelo movimento de rotação da rosca. Tá? Então é nesse sentido que nós vamos apresentar, né, e construir um circuito hidráulico semelhante a esse que está mostrado e que vocês têm à disposição ali nas apresentações de aula que estão disponibilizadas no Moodle. Então esse circuito hidráulico que está mostrado aqui, ele está sendo composto, né, dividido na verdade, nos seus grupos de trabalho. Então nós temos a nossa unidade de potência e condicionamento hidráulico, que é essa parte de baixo, responsável pelo envio de vazão, pela potência hidráulica que está sendo enviada para atender aos atuadores. Então nós temos o atuador 1A e o atuador 2A, que são um atuador linear, que é o cilindro, e outro atuador rotativo, que é o motor hidráulico. E vemos também nessa construção que nós temos os grupos de controle. Então aqui na parte do meio nós temos a nossa válvula de alívio, encarregada ali de proteção e de regulagem da pressão de trabalho dos atuadores, e temos logo acima as válvulas direcional e a válvula de controle de vazão. Relembrando então que a direcional, a função dela é direcionar ou bloquear a passagem do fluido, e a de vazão, ela restringe a vazão com o objetivo final de controlar a velocidade deste atuador. Então, no caso do controle da válvula de controle de vazão, nós vemos que é aquela válvula que possui a retenção integrada em paralelo à restrição. Logo, essa válvula ela está sendo utilizada para regular a velocidade do cilindro em apenas um sentido. E no caso aqui do cilindro A, ela tem duas válvulas. E os níveis de abertura que estão mostrados na simbologia, eles estão se referindo ao fato de que esse cilindro ele possui velocidades que foram reguladas de forma diferente e independente. Então, se nós acompanhássemos aqui, se o óleo estivesse chegando por essa região que está sendo destacada, nós iríamos verificar que o óleo não consegue passar aqui pela retenção e ele é obrigado a passar pela restrição. Então essa válvula está indicando que a regulagem é sempre de A para B, o que vai fazer com que esse controle regule em 10% de abertura a vazão que está chegando ao cilindro. E quando ele está voltando, né, o óleo vai estar vindo por esse caminho e novamente a vazão está sempre sendo regulada de A para B. Ele não consegue passar pela retenção e no retorno ele passa para o cilindro, considerando que a válvula está com uma abertura regulada em 30%. Então ele passa mais óleo no retorno do que no avanço. Em outras palavras, ele consegue avançar mais rápido do que retornar mais rápido em teoria, tá? Em teoria por quê? Porque esse aqui é um cilindro, ele é chamado cilindro diferencial, ele tem áreas diferentes. Se vocês observarem nessa simbologia, vão verificar que a haste está apenas em um dos lados, e no outro lado não tem haste. Isso significa que os volumes internos vão ser diferentes e, consequentemente, isso vai dar alguma alteração
nessa velocidade. Mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, só para reforçar que não necessariamente as regulagens feitas aqui, elas têm um impacto linear, tá? Não é linear porque as áreas são diferentes. No caso aqui do motor hidráulico, ele também tem uma regulagem aqui. Antes do óleo chegar no cilindro, ele não consegue passar pela retenção, ele é obrigado a passar pela restrição, que está regulada com a abertura de 20%. E o óleo então chega no cilindro, faz essa energia hidráulica, é transformada em energia mecânica, e na saída o óleo então volta para a linha de retorno, assim como no caso do cilindro. Uma vez que o cilindro avança ou retorna, né, o óleo vai voltar por essa identificação T de reservatório, ou como eu disse em inglês, de tanque. E essa linha aqui, ó, são linhas que vão estar interligadas à linha de retorno do reservatório. É claro que todas essas linhas aqui, quando o óleo antes de voltar para o reservatório, ele passa por uma série de outros componentes. E esses componentes, eles estão apresentados em outra videoaula, então eu não quero me deter na explicação desses vários componentes. O que foi comentado na parte 1 dessa aula é que esse elemento aqui, 0F1 e 0F2, são filtros, tá? Então nós temos um filtro aqui na linha de retorno e um segundo filtro na linha de pressão logo após a bomba. Tá? E temos aqui esses dois outros elementos que eles servem aqui como um sistema de aquecimento e resfriamento do óleo. Então, associando com outros vídeos que vocês têm à disposição para assistir, quando as setas estão apontando para fora, elas estão indicando que o calor está sendo removido. Quando as setas estão apontando para dentro do componente, isso está indicando que o calor está sendo injetado. Então esse aqui é um aquecedor de fluido, esse aqui é um resfriador de fluido. Tá? Não vou entrar em mais detalhes, como eu disse, pelas razões já apresentadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o software que está disponível no Moodle, na versão demonstrativa, para quem quiser baixar, que é o FluidSim da Festo, desenvolvido pela Festo, que é uma empresa aí renomada, multinacional na área de pneumática, mas eles também expandiram o software deles para se utilizar na área de hidráulica, uma vez que a simbologia e alguns fenômenos físicos são muito semelhantes. Então nós vamos utilizar esse software, pelo menos para fazer uma demonstração do funcionamento desses vários componentes trabalhando de forma conjunta. A intenção é de se utilizar esse software em aulas presenciais. Muito bem. Então aqui eu já estou nesse ambiente que eu mencionei para vocês, do FluidSim, na região de trabalho. A região de trabalho aqui já foi preenchida com os componentes com o objetivo de agilizar a aula. Essa construção individual ela vai ser proposta para ser realizada em aula, em laboratório de informática e num segundo momento. Nesse momento a gente entende então o funcionamento desses componentes. Aqui abaixo nós temos esse símbolo aqui que representa uma fonte de pressão hidráulica e esse outro símbolo que representa um reservatório. Desses elementos que estão apresentados aqui, entre a fonte de pressão e o reservatório nós temos a válvula de alívio, que é o nosso controle de pressão. Na parte central temos as válvulas direcionais para um cilindro e para um motor hidráulico. E na parte entre o atuador e a válvula direcional, nós vamos inserir as válvulas de controle de vazão. Vamos ver como que a coisa está funcionando aqui. Vou dar um iniciar no nosso software de simulação. Nós já vamos observar aqui que ele tem uma pressão de trabalho, tá? Indicada no manômetro. Nós temos a nossa regulagem de pressão. Se eu clicar sobre a nossa válvula de alívio, já aparece aqui a pressão que pode ser alterada. Ela está regulada aqui em 170 bar. A pressão não está em 170 por alguns motivos aqui de tipo de válvula direcional. Mas nesse momento a gente quer observar o que está acontecendo. No momento que esse sistema já está funcionando, uma vez que o óleo ele está já saindo aqui da nossa fonte de energia, ele já está sendo direcionado pela válvula direcional do motor hidráulico
e esse óleo está passando aqui de P para B, já está chegando no motor, e ele já está transformando essa energia hidráulica em uma rotação de 244 RPM. Se essa válvula mudar de posição, por que ela se mantém nessa posição da direita? Por causa da força da mola. Quando é pressionada a alavanca, então a situação ela inverte. Então a válvula passa para a posição da esquerda, que é essa posição paralela. O óleo sai aqui da linha de pressão P, vai para A, chega no motor e novamente, por ser um motor simétrico, ele vai girar no sentido contrário, com a mesma rotação que ele estava na condição anterior. Por que ele gira, né, na verdade? É porque ele recebe o óleo, o fluido sob pressão de um lado, e do outro lado, observem pela válvula direcional que a linha B está sendo ligada com um T. O que é o T? É reservatório. O reservatório não trabalha com pressão, ele trabalha despressurizado, trabalha com pressão atmosférica. Então, pela diferença de pressão, se cria, nesse caso, um torque. Esse torque, né, ele é proporcional à pressão que está sendo enviada. E no outro caso, nós temos o nosso cilindro hidráulico. O cilindro hidráulico funciona pelo mesmo princípio. Nós vamos ter aqui um motor que tem possibilidade de girar nos dois sentidos, então é chamado motor de duplação. E esse nosso caso aqui, nós temos um cilindro que trabalha nos dois sentidos, que é um cilindro de duplação, mas também na literatura ele pode ser encontrado como cilindro de duplo efeito. Tá? Então nessa condição que está mostrando o cilindro, a linha de pressão P, nessa via está ligando com a via de saída B, na verdade via de serviço, e B está pressurizando o cilindro para fazer ele retornar. E o outro lado do cilindro está ligando A com o reservatório T, que está ligando aqui com a saída. Ou seja, ele está mandando o cilindro retornar. Mas como o cilindro já está numa posição recuada, ele não tem mais o que fazer. Se a válvula direcional é invertida, então nós redirecionamos o caminho do fluido que vem da bomba, vai de P para A, pressuriza o cilindro, promove o avanço dele e o óleo de saída dele, então, vai estar ligado B com T. Ou seja, essa linha aqui não tem pressão, na outra tem pressão e, consequentemente, o cilindro realiza o seu movimento de avanço. Tá? Então, nós observamos aqui nesse circuito mais simplificado a obtenção daqueles movimentos que são encontrados nas máquinas injetoras, tanto movimento linear quanto movimento rotativo. E temos aqui na parte da válvula de alívio a possibilidade de regular o quanto de pressão está chegando a esses atuadores, sendo que essa pressão tem impacto direto na força ou no torque desses atuadores. Se eu quiser alterar a velocidade desses cilindros, daí nós viríamos aqui no nosso simulador, tá? Vou colocar uma solução bem parecida ao que está naquele circuito mostrado nos slides para vocês. Eu vou inserir esse componente aqui. Tá? Quem não quiser aguardar a aula, não quero esperar a aula, quero aprender a trabalhar no Fluid Sim. Tem um monte de vídeos no YouTube. Tá? Não é por falta de vídeo que a gente deixa de aprender. Coloquei uma válvula somente aqui na esquerda, ela já está mostrando as letras A e B, indicando que a regulagem de vazão vai ser feita nesse sentido. Eu clico duas vezes sobre o componente e aqui ele me permite regular aqui o nível de abertura. Então eu vou dizer que essa válvula aqui está aberta somente 10%. Tá? Então eu posso vir aqui 10% e vou dizer, mostrar o percentual de abertura. Aí já indica aqui que eu criei uma restrição à passagem do óleo. Então no momento em que eu comando o avanço do cilindro, ele já vai avançar a velocidade mais lenta, mas somente para o avanço, porque ele só regula de A para B. No sentido contrário, de B para A, o óleo passa pela retenção. A animação do simulador ela permite enxergar isso. Se vocês observarem e atentarem aqui para a bolinha da válvula de retenção, vão ver que ela está se deslocando, uma forma de indicação de que o óleo está passando por ela quando o cilindro está retrocedendo. Se eu viesse aqui e colocasse uma abertura de 2%, então sim, vocês iam observar que o cilindro avança muito mais lentamente e nós conseguiríamos verificar de forma bastante nítida a diferença entre as velocidades de avanço e retorno. Na hora que essa alavanca aqui ela é solta,
a mola já faz a válvula voltar para a posição da direita e o cilindro, consequentemente, vai retornar. Se eu colocar uma reguladora dessas aqui no motor hidráulico, também isso vai gerar um impacto de alterar a velocidade dele. Então ele está girando em 244, ele vai mudar essa velocidade. Eu vou lá para aquele circuito mais completo que eu tinha apresentado para vocês nos slides. Ele está aqui para vocês identificarem, né, os vários componentes. Aqui, obviamente, está mais completo o circuito. Aqui são colocadas duas válvulas, uma para regular a velocidade de avanço, tá? E outra pela velocidade de retorno do cilindro. Então essa aqui da esquerda avanço, da direita retorno. Então esses valores podem ser facilmente variáveis, isso é uma das vantagens da hidráulica. E aqui no caso do motor hidráulico, o que alterou em relação ao circuito anterior é que, se vocês observarem, essa válvula é uma válvula de apenas duas vias. Só tem a via de entrada P e a via de serviço A. Então, o objetivo dela aqui é controlar a rotação do motor em apenas um sentido. Tá? Então, na hora que nós acionamos essa alavanca, como eu disse, todo o circuito aqui ele está sendo feito com comando manual, semelhante àquelas primeiras injetoras que nós pudemos assistir naquele vídeo. Tá? Então aqui nós estamos vendo que ou o óleo passa ou o óleo é bloqueado, tá? Por causa dessa configuração da válvula de duas vias e duas posições. Então na via da direita, a qual é ativada pela mola, bloqueia-se a passagem do óleo. Na via da esquerda, que é acionada aqui pela alavanca, essa alavanca tem uma trava, esse dentinho que indica trava, para não precisar ficar segurando a alavanca. O óleo passa livremente e, como a vazão é regulada de A para B, ela passa com uma abertura de 20%. O motor está girando a 284 RPM. Se eu colocar aqui 40%, de 244 a velocidade aumentou para 289. Se eu colocar 10%, já diminuiu essa velocidade para 268. Deixa eu só colocar os 20%, que eu já esqueci qual era o valor anterior. 284, tá? Se eu colocar 5%, então a velocidade do motor está caindo de novo, vai para 255 bar, e a pressão vai aumentando também, porque à medida que eu vou restringindo a passagem do óleo, ele tem uma dificuldade de passar nessa resistência hidráulica, e daí a pressão tende a aumentar por causa da resistência maior gerada à passagem do óleo. Tá? Então, só resumindo, esse circuito então estaria contemplando todos os itens, né, que estão sendo pouco a pouco estudados nessa área de hidráulica, tá? E aqueles que ainda não foram estudados com detalhes nessa área, eles vão ser estudados quando a gente tratar do assunto ar comprimido ou pneumática. E reforçando essa parte final, a parte de condicionamento do óleo. Então ela tem um sistema de aquecimento e resfriamento do fluido e tem um filtro na linha de retorno antes desse óleo poder voltar aqui para o reservatório e ser novamente succionado pela bomba da unidade de potência. Tá? Então, seria esse resumo de aula que eu queria trazer para vocês, e fico aberto ali para as dúvidas que vocês podem estar enviando via Moodle ou via e-mail para mim, para nós darmos prosseguimento nas atividades nas próximas aulas. Certo? Obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.